Ribeiro dirigiu mais de uma centena de profissionais para filmar e editar o seu Jardim das Folhas Sagradas. O título poético dá a dimensão do enredo que conta a história de um negro baiano que, por força do destino, se vê transformado em pai de santo, com o agravante de tentar modernizar os ritos do candomblé, herdado. Com temas diversos que desfilam entre religiosidade, política e homossexualismo, o filme está estreando e promete se juntar aos seus outros sucessos. Olha que coisa maravilhosa! Hoje eu estou com Paula Ribeiro, que eu não vou nem dizer para você a importância que Paula tem na minha vida nesse momento, porque provavelmente você vai saber ao longo do programa do que se trata. Eu sei que você começou menininho com essa história de cinema, né? Eu sempre fui prorrogando as etapas de crescimento. Então, menininho assim, 18 anos. Menininho. Menino, Imagina, 18 anos, você começar uma profissão. Mas não tinha ainda a ideia de que era profissão também, né? A gente vai começando, na época o Super 8, ele foi uma tecnologia que surgiu que permitia o que era para ser uma coisa familiar, doméstica, a gente usava para se expressar, para fazer filme, fazer cinema. Então ainda era uma coisa que não era reconhecida. Quando começou a entrar nos festivais, quando começou a ser censurado, uma das surpresas é ser censurado, né? Um filme daquele que fazia uma cópia só, e a censura na época boba, assim, pegava e censurava aquele filme, e ficava tudo com importância muito grande. Você dizia, pô, se eu faço um filme desse tamanho, posso fazer uma confusão desse tamanhão, esse negócio é bacana. Como uma arma boa de fazer confusão. E naquela época era um grande estímulo, né? Você romper, claro. Era ditadura e uma série de coisas. E o Super 8 era muito brincalhão. Eu sempre falava assim que o cinema profissional, na época de 70, era um cinema meio morto. Ele falava de museus, os curtas, né? Era um museu e tal. O 16mm era um filme profissional, mas era um filme muito militante de política. Sindicatos de bancários, sindicatos metalúrgicos faziam filmes em São Paulo e tal. E o Super 8 não, era uma coisa inteiramente diversificada. Espontânea. No Brasil inteiro as pessoas filmavam, cada um com as suas referências. Então começou a oxigenar um espaço independente dos movimentos, independente de ter grana. Eram filmes baratos. Então foi muito oxigenador, foi muito importante aquele momento. Era mesmo aquela coisa que Glauber dizia, que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Uma câmera na mão. Era só sair e fazer. Você já é depois do cinema novo, inclusive. É depois do cinema novo. Você é pós-cinema novo mesmo. Um tempinho já. Já é uma geração bem mais pra cá. Mas você pegou, assim, uma influência muito grande dessas coisas? Peguei, na verdade eu diria que a influência maior das pessoas que eu andava, que era Fernando Bellens, Edgar Navarro, Araripe e tal, a gente tinha uma influência muito grande do cinema novo alemão. Via Ickba, Instituto Goethe. Claro. Então Herzog, Fassbinder, esse pessoal, eles tinham visto o cinema novo, eram fãs do cinema novo, e eram jovens cineastas alemães que a gente tinha contato imediato via o Ickba. A Cinemateca Brasileira do Ickba era na Bahia, Schaffner, né? No Ickba, promovendo aquelas coisas, os cursos, a gente conhecia o montador de Wim Wenders é amigo nosso. O cara vinha, de repente a gente estava com Peter Psigoda no Ickba, trabalhando, fazendo curso, montando filmes, saindo de noite. Então, rapidamente o Ickba teve um papel muito importante nessa coisa de profissionalizar. E o cinema novo alemão era uma referência pra gente. Nós éramos os primeiros do Brasil a ver esses filmes. Então, A Guerra, A Ira de Deus, Os Anões Começaram Pequenos, essas coisas, filmes que depois circulavam pelo Brasil, primeiro passava aqui. Então aquilo foi muito forte pra gente. Só que a gente foi brincando, foi crescendo. Eu falava assim, pô, a pior coisa do amadorismo é que tem uma hora que você tem que parar de fazer. Você tem que sobreviver, você tem que virar profissional. A gente começou cada um a qualificar a sua técnica, seu olhar, seu pensamento crítico em relação àquilo. E mais uma vez o Ickba foi muito importante. Aí como foi que surgiu assim, o primeiro longo, quer dizer, porque na verdade a lenda do Pai Tomás, do Pai Inácio, Pai Tomás, né? Isso é associação de ideias na mesma hora. Muito comum. Não foi um média, né? Média. Foi um média. Tem gente que tem referência do Pai Inácio como um longa, porque a gente exibiu no Teatro Maria Bethânia, cobrou ingresso, eu me lembro muito tanto que na época Oscar Santana tinha me dado uma super força. Porque quando eu fui pro Rio finalizar o filme, eu fui roubado. Botei dinheiro na mala, imagine. Aí fui roubado. Aí cheguei no Rio, liguei para Oscar. Oscar, preciso do seu crédito para finalizar o filme. E ele autorizou.
todo, eu finalizei o filme com o crédito da Sany e fiquei com esse débito. E aí resolvi lançar o filme no Maria Bethânia. Aí pai e mãe ficaram preocupados, pô, isso vai dar prejuízo, não vai fazer e tal. A própria Gilda, que era dona do teatro, não queria e tal. E eu tive que alugar o teatro uma semana. Então, quanto é que custa? Era 17 mil, não sei o que, algum dinheiro que eu não me lembro mais. E aí fomos para a primeira noite. E na primeira noite deu de venda de ingressos os 17 mil. Eu peguei o dinheiro, paguei a ela a semana inteira. Então eu contribuí para isso. No segundo dia paguei a dívida de Oscar. Ótimo. E ficou o resto de mais 2 ou 3 semanas dando dinheiro. E o filme era muito amador, então não tinha contrato com as pessoas direito. Então aquele dinheiro tinha que ser gasto ali, naquele mesmo momento. Então todos os dias a gente vinha aqui para o Marisco, reunia a equipe inteira, 30, 40 pessoas, e a gente ficava tarde discutindo as coisas do cinema e gastando dinheiro. Eu tirava do bolso o dinheiro do ingresso, né? Muito legal, era muito legal. Paula Ribeiro está lançando o Jardim das Folhas Sagradas. Imperdível. A gente volta já já. Quer saber? Paula Ribeiro tem mesmo vocação para dirigir grandes equipes. O cineasta é também diretor do IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o órgão-mãe da nossa TVE, e grande movimentador em tudo que se refere ao audiovisual na Bahia. Você fez um pouco de publicidade, fez um pouco de tudo, né? Eu fiz, eu vivi de cinema esse tempo todo, ensinando, fazendo. Teve uma época que eu desdenhei um pouco da publicidade. Eu conhecia os donos das agências. Falava, não sei dirigir sapato, não sei dirigir tijolo. Teve hora que eu precisava estar na publicidade, mas aí eles, pô, você não sabe dirigir tijolo, não sabe dirigir sapato. Gente. E aí eu tive que conquistar o espaço da publicidade. Mas na Bahia também o espaço da publicidade é muito restrito, porque você tem poucos produtos, né? Você tem mais serviço. E você não pode ficar fazendo propaganda de shopping durante 2 anos. Shopping que é novidade. Você faz 1, faz 2, tem que ser outro diretor, tem que ser outra produtora. Então, é um mercado restrito. Eu hoje adoro ter feito essa formação, ter tido essa formação, porque hoje no papel de gestor de uma política audiovisual que a política do governo foi pensar tudo. Internet, games, cinema, televisão. Todo o audiovisual sendo pensado numa política, de alguma forma eu fiz um pouco de tudo. Televisão é mais você programar e exibir. É bacana seu programa, que você pensa seu programa, você cria ele e traz para a televisão. Claro que a televisão discute com você, pô, desse jeito não, vamos por aqui, mas são mais olhares. É mais diversidade, a TV fica mais da sociedade do que do governo. Então esse é um processo que enriquece muito. E eu tento trabalhar muito a escuta, assim, tanto da demanda de quem está produzindo, e pude fazer uma gestão desses 4 anos agora, a gente está falando isso, não era muito o tema, mas com a generosidade de quem estava também filmando, quer dizer, não filmando, mas finalizando o filme. Eu filmei o Jardim das Folhas Sagradas em 2006. Que esse é o tema daqui. É nosso tema. O nosso tema hoje é o Jardim das Folhas Sagradas, que vai ser lançado agora, no dia 19 de setembro. Né? Ele fica pronto, 19 a 20 pronto, de setembro. 19 a 20. Fica pronto, é. Pois é. Eu vi assim, uma agenda num site maravilhoso. O site é www.jardimdasfolhassagradas.com.br. Maravilhoso. Eu visitei, é muito bom, porque é de fácil, é de uma linguagem, sabe, é limpo, é bonito, Gostei, muito bom aquele site, sabe? Esclarecedor, e fala tudo. E ele vai ganhar um ritmo um pouco mais acelerado no processo agora de lançamento. No que ele fica pronto, aí o site também modifica, porque a gente começa a ter que dar resposta às pessoas. É incrível a internet, né? Porque as pessoas escrevem, oferecem cinema para passar, querem participar da divulgação, e agora a gente está montando a estrutura para poder dar esse tipo de retorno que eu não pude fazer durante todo esse tempo que estava produzindo o filme. Mas assim, essa coisa de estar fazendo gestão pública, ao mesmo tempo estar criando, isso foi muito bacana, eu acho, para o processo todo. Quanto tempo esse processo, Paula? Eu filmei em 2006, no final de 2006, aí em 2007 não fiz nada pelo filme,
porque eu estava numa realidade nova de RDEB, rádio, TV. Tinha que adaptar Um momento rico de TV pública se discutindo que espaço era esse e tal. E aí, em 2008, começa Marcos Póvoas a montar o filme, quase que sozinho. E aí a gente começa o processo, em 2009 finaliza praticamente o filme, a estrutura dele. E agora a gente está acabando. Você escreveu sozinho? Eu escrevi a história sozinho, mas eu tive muita ajuda para estruturar o roteiro. Mas eu sinto que tem uma necessidade de o candomblé, tanto o Queto como Angola, como de mostrar sua presença, seu espaço na cidade, de se assumir, de falar no censo do IBGE, eu sou candomblecista, eu sou negro, eu sou, né? Uma afirmação da sociedade mesmo. E o filme está sendo visto um pouco como isso, eu acho bacana. No Rio Grande do Sul agora, encontrei umas pessoas negras que estavam inteiramente fascinadas pela ideia do filme, se propondo a trabalhar pelo filme. Quando é que a gente vai ver? Ele vai começar, ele fica pronto, aí vai ser algumas exibições, primeiro para a equipe, para o elenco, para as pessoas se sentirem o filme pronto depois de 4 anos. Quero mostrar ao povo do RDEB também, porque são as pessoas que estão hoje trabalhando comigo, juntar numa sala e assistir. Em Salvador a gente vai ter uma divulgação bacana, porque eu vou aos rádios, vou às televisões, essas televisões querem divulgar o filme. Enfim, tem muita gente baiana no filme, tem uma Bahia diferente, tem o candomblé tratado de uma forma diferenciada, o sotaque está muito forte baiano no filme e eu acho que a discussão que ele traz entre a questão do sacrifício de animais, por exemplo. Que é uma coisa que ele tenta abolir, né? Ele tenta abolir. Então é uma discussão que está... O Bernard Tal, do Trapista Barnabé, quando ele assistiu o filme a primeira vez, o Inacabado, assim, as pessoas falavam, pô, o filme é bem baiano, né? Ele falou, isso é quase óbvio que é baiano, mas assim, o que me interessa é que é isso que os negros estão discutindo em Paris e em Nova York hoje. Então, isso para mim também é uma novidade, ele falar isso, e ele se dispõe também a levar o filme em esses lugares. Então, eu acho que ele está muito baiano e ao mesmo tempo está falando de coisas que é isso, é contemporaneidade, convivendo com a tradição, convivendo tecnologia, com carne humana, carne de gente e matança de animal, sangue, o que é isso? Que representação é essa? O que é que isso significa? Só o candomblé fez isso ou a história toda está cheia de sacrifícios, inclusive humanos, né? Na história das religiões, de tudo. Então acho que tem muitas discussões que estão pertinentes, que são desse momento e vai dar. Enfim, olha gente, fica aqui, sabe, além de achar que você deve ver, eu acho que você não deve perder uma obra dessa, porque é uma obra que conta a nossa história e que muda a nossa história, né? E que entra, né, nesse, sabe, como é que eu diria, meu Deus, uma coisa boa de dizer, nesse caleidoscópio, né? É uma coisa que é a junção de tudo misturado e que vão fazendo novas figuras, enfim, e a Bahia está fazendo isso o tempo inteiro e Paula Ribeiro está participando da história da Bahia, como sempre participou dos anos 70 para cá, tem uma história muito fértil no campo do cinema, do audiovisual e agora com o IRDEB, que eu faço parte agora, que estou muito feliz de voltar para minha casa, porque eu praticamente comecei mesmo, quer dizer, quando eu comecei a entrevistar foi no IRDEB, e a minha escola, e eu agradeço muito a oportunidade que você me deu, inclusive de estar aqui hoje no ar, mostrando Paula Ribeiro e o cinema e o Jardim das Folhas Sagradas e tudo isso que está acontecendo. Acho que seu jeito de conversar enriquece também a casa, enriquece a tela da TV também. Ai, que bom! Você tem um jeito, você chega legal. Eu sou baiana. É isso. Massa. Muito bom. Parabéns, meu amor. Massa. Tudo de bom. O cinema é a arte mais completa, escreveu Oscar Santana, pois engloba todas as outras 6. Verdade inquestionável. Talvez por isso seja tão fecundo na Bahia, cheia de talentos. A nossa história está pontuada de grandes obras e nomes que fundaram a Escola Baiana de Cinema e, consequentemente, o Ciclo Baiano de Cinema, que resultou no movimento Cinema Novo do Brasil, incrementado pelo inesquecível Glauber Rocha. Esse programa é uma degustação do que todas as semanas você vai ver aqui, no Nomes e Artes.